Olá a todos, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje do Jornal Joca, que hoje se chama Jovem, tire suas dúvidas sobre a Covid-19. Eu sou a Maria Carolina Cristianini, sou editora-chefe do Jornal Joca e hoje eu vou fazer a mediação da nossa conversa com os nossos convidados de hoje. A gente teve alguns probleminhas técnicos para começar esse webinar hoje, que a gente acredita que foi solucionado já, então vamos seguir em frente, mas peço desculpas pelo nosso atraso, 10 minutos de atraso, vou descontar no final para que a gente tenha 1 hora de conversa até 3h10, então. Antes da gente começar, quero convidar todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube, ao vivo, a mandar perguntas, sugestões de temas para a gente falar hoje, dúvidas que vocês têm em relação ao novo coronavírus, para que a gente vá solucionando depois dos palestrantes fazerem uma fala inicial hoje aqui com a gente. Então, indo em frente hoje com a nossa conversa, que hoje o nosso objetivo é justamente tirar dúvidas dos jovens que acompanham o Joca sobre o novo coronavírus, que é o vírus que causa a doença chamada de Covid-19. A gente tem como objetivo hoje aqui aprofundar o conhecimento dos jovens sobre o novo coronavírus, para que eles saibam mais sobre medidas a serem tomadas de prevenção contra o contágio, como a transmissão acontece, enfim, tirar dúvidas de forma geral. Para ajudar a gente aqui nessa missão hoje, a gente conta com a participação do Dr. Ivan Cesi Marchetti. Dr. Ivan é médico, pediatra e infectologista, membro da pediatria do Fleury Medicina e Saúde. Ele é responsável pela comissão de infecção da Dalben Home Care e até a clínica de transição. A gente está também com o professor Ricardo Vieira dos Santos Paiva. O professor é biólogo e PhD em zoologia, com pesquisa focada na evolução de insetos sociais. O professor Ricardo atuou no magistério de ensino médio e superior e hoje dá aulas no ensino médio do Colégio Santa Cruz, na cidade de São Paulo. E a gente também conta com a participação da Clarissa. Clarissa, que tem 12 anos, curso 7º ano do ensino fundamental, é uma leitora assídua do Joca, está sempre nos acompanhando, e hoje vai me ajudar aqui na discussão e também levantando dúvidas que a gente pode passar para o doutor Ivan e para o professor Ricardo responderem para a gente. Antes da gente começar, quero só lembrar todo mundo que a gente está aqui acompanhando a transmissão pela plataforma. Por enquanto está tudo estável, mas se alguém notar alguma falha de áudio, de vídeo, algum problema, também coloca nos comentários no YouTube para que a gente verifique o que a gente pode fazer por aqui para estabilizar. Então, hora de começar por aqui. Como eu falei no começo, antes da gente abrir para as perguntas, os nossos participantes vão fazer um panorama da situação que a gente está vivendo hoje em dia e depois eu já abro para os comentários de todo mundo. Então, em primeiro lugar, boa tarde, doutor Ivan, Ricardo, Clarissa, sejam bem-vindos e obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Quero começar chamando a Clarissa. Tudo bem, Clarissa? Tudo ótimo. Queria que, para a gente começar, você contasse um pouquinho de como é que está o seu dia a dia. Você está em casa, a escola fechou, está estudando em casa, está em quarentena, como é que está o seu dia a dia? O meu dia a dia, ele tem algumas coisas que mudaram e as coisas que mudaram não são ruins, eu gosto. Uma delas, no começo, é que eu posso acordar mais tarde, porque eu não preciso, que antes tinha que acordar às 5h30 da manhã para poder me trocar, tomar café e correr para o carro para ir para a escola, que não é muito longe, né? Mas mesmo assim eu tinha que chegar cedo. Hoje em dia eu posso acordar mais tarde, porque eu só preciso descer da minha cama. O que também mudou, obviamente, é que eu tenho videoaula, que a gente usa uma plataforma onde o professor liga pra gente e ele vai passando conteúdo. A gente tem uma aula normal, só que por vídeo, que nem a gente tá fazendo aqui. Durante as aulas eu faço a mesma coisa que eu faço com meus amigos. Eu posso, durante o recreio, que eu gosto, que eu posso, por exemplo, ir tomar banho ou eu posso descer para comer algo. E eu posso... É bem legal isso que eu gosto. Eu tô gostando bastante dessa videoaula. Na verdade, não mudou muita coisa mais. Eu também faço agora em casa meia hora de vôlei, porque antes eu ia no clube, mas o clube tá fechado, então eu faço em casa. E Muito bom, gostei do seu relato. Sinal de que você está conseguindo se adaptar bem a essa nova realidade temporária que a gente está vivendo, né? Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, para você tirar dúvidas também com o doutor Ivan e o professor Ricardo. Vou chamar agora, então, o doutor Ivan para começar a conversar com a gente. Doutor Ivan, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo.
Doutor Ivan, quero então pedir para o senhor começar falando com a gente um pouquinho sobre a atual situação da Covid-19 aqui no Brasil. A palavra é sua. Obrigado pela participação. É um prazer enorme estar aqui com vocês, contribuir com o pessoal para o entendimento dessa fase tão difícil que a gente está, né? Dar olá para o Ricardo, para a Clarissa também. A gente está numa época bem diferente. Tenho certeza que todo mundo que está acompanhando aqui o nosso vídeo nunca viveu algo parecido. E o que nós estamos tendo, né? Essa pandemia. Então, esse espalhamento de um processo infeccioso, né? Então, de um vírus por todo o mundo. E assusta bastante, porque a gente ouve muitos dados, a gente está sendo bombardeado no WhatsApp, na televisão, no Instagram, no Facebook, por informações, e informações que normalmente são informações ruins, né? Mas eu acho que é bem importante a gente bater um papo hoje e esclarecer bem as dúvidas, para também as pessoas ficarem tranquilas com a informação correta, né? Atualmente, só para o pessoal ter uma ideia, a gente está com quase 900 mil casos dessa doença, né? A doença chama Covid-19. Ela é causada por um vírus, né? O vírus tem um nome esquisito, chama SARS-CoV-2, que é um vírus que a gente conhece porque ele tem uns priminhos, né? Tem o SARS-CoV que já teve em 2003, o MERS que já teve há um tempão atrás. Então, a gente tem mais ou menos ideia como que ele funciona. Claro que as características atuais são bem diferentes dos anteriores, por isso que é bom sempre a gente conversar. Eu espero que vocês fiquem bem à vontade de perguntar o que quiser. A ideia é realmente a gente esclarecer o máximo de informações possíveis, tá? Mas eu acho que vale eu já comentar um pouquinho a respeito da transmissão, só para falar uma parte que eu acho bem importante, aí depois com as perguntas a gente vai conversando mais, né? Então, esse vírus ele é transmitido por secreção respiratória. O que é isso? É aquilo que a gente elimina quando fala, quando tosse, quando espirra, né? São essas gotículas que nem sempre aparecem ao olho nu, mas elas estão sendo expelidas, que nem agora quando eu estou falando, eu estou eliminando, né? Chama perdigota, a gente vai eliminando. E o vírus se encontra nessas secreções. Então, na hora que a gente entra em contato com essa secreção de alguém infectado, a gente pode se infectar, né? Normalmente, se a gente respira isso, a gente tem contato com isso, leva a mão na boca, no nariz, a gente se infecta, né? E todo mundo está sujeito a isso, está suscetível a isso, por isso que é tão importante a gente estar aqui assim, distante um do outro, né? Porque essa é a garantia que ninguém esteja passando para nós. Por isso que a gente tem que ficar em casa, né? A Clarissa bem falou que mudou toda a rotina dela, mas isso é muito importante, porque ela não está exposta na escola, né? Ou no caminho da escola, né? A esse vírus, e não tem chance também de levar isso para os avós, para os pais dela, né? Porque são pessoas que a gente sabe que são um pouquinho mais suscetíveis do que os mais jovens, né? Por isso que eu acho que é bem importante a gente entender e compreender isso. Poxa, por que a gente está aqui preso, né? Por que eu não posso passear? Por que o shopping está fechado? Na verdade, é um método da gente prevenir que pessoas suscetíveis a esse vírus se contaminem, né? No mais, a gente vai respondendo as perguntas, tá bom? Doutora Ivan, obrigada pela fala inicial. Tem algumas perguntas já começando a aparecer aqui, mas antes quero passar a palavra para o professor Ricardo. Boa tarde, professor Ricardo, que vai falar um pouquinho para a gente nesse início de como é que a biologia pode contribuir no combate ao novo coronavírus. Boa tarde, bem-vindo. Doutor Ricardo, só pedir para o senhor abrir o microfone, que o seu está fechado. Sim, está aberto. Agora vai. Boa tarde a todos, boa tarde, Maria Carolina, Clarice, Ivan. Obrigado pelo convite para participar desse seminário. Bem, gente, o que eu posso falar para vocês assim, da biologia, falar um pouquinho desse organismo, né, que é um vírus. Ele é um organismo tão diferente que algumas pessoas acham até que não é exatamente um ser vivo, porque ele não é uma célula, né? Ele é uma cápsula de proteína e gordura envolvendo um material genético. Então, ele é uma coisa muito simples, né?
E, sendo muito simples, ele morre facilmente também, né? No ambiente, ele morre facilmente. As bactérias conseguem resistir mais ao ambiente do que o próprio vírus. Mas se o vírus entra na gente, aí ele faz um estrago. Ele é totalmente dependente de outro ser vivo para viver. Ele é um parasita obrigatório. Então, para a gente entender o vírus, né, a gente tem que entender como é que ele entra no nosso corpo, o que, é que ele faz lá dentro. Né? Então, a gente podia conversar ao longo desse seminário como é que são os mecanismos que o vírus tem para poder penetrar no nosso corpo e como ele causa a doença. Né? E as pessoas que passam muito mal, que ficam internadas, né, o que acontece dentro do corpo delas para elas ficarem assim. E conforme a gente for conhecendo como é que o vírus age, a gente pode também pensar em estratégias para derrotar o vírus, né? Os tipos de terapias, vacina, soro, quimioterápicos, né? Os remédios que podem fazer a gente derrotar esse vírus. Além de toda a questão epidemiológica, né? Da contaminação, do contágio que o Ivan está falando aqui com a gente. Agora, o vírus também tem uma questão ecológica envolvida, né? Quer dizer, é uma relação que nós temos com os outros seres vivos que faz a gente adquirir o vírus. Os vírus circulam pela espécie humana. E quanto mais o ser humano circular pelo mundo, mais vírus a gente vai encontrar pelo caminho. Então, tem se falado muito em viroses emergentes, né? Viroses que estão aparecendo porque o contato nosso com os animais é muito intenso e a circulação humana é muito intensa, né? E por que se fala muito da China, né? Por que a China tem sido o local onde tem aparecido esses vírus, né? Principalmente os coronavírus, né? A China, ela teve um problema de fome muito grande após a Revolução de 1949 do Mao, e as fazendas do Estado não davam conta de suprir de alimentos o povo chinês. E aí o governo começou a tomar iniciativas estimulando pequenos proprietários a poder criar animais para suprir a fome. E, por uma questão cultural, os chineses comem muitos animais selvagens, né? Então, muitas fazendas pequenas começaram a criar tartarugas, cobras, e essa tradição de comer animais selvagens na China é muito grande. Isso se disseminou bastante e os mercados de alimentos perecíveis na China se disseminaram muito, como esse de Wuhan. E nesses mercados, os animais são vendidos vivos ou são mortos naquele local, eles são acumulados ali. Então, esses vírus que estão nesses animais vão circulando entre os animais e dos animais para o ser humano. Então, o coronavírus é um deles. O coronavírus circula em mamíferos, particularmente em morcegos. Mas também pode circular em outros mamíferos. Já se descobriram 7 coronavírus vindos de animais e que já estão no ser humano. 3 deles causaram doenças sérias no ser humano e 4 não causam doenças importantes. Mas essa relação ecológica é muito importante. A China, após essa emergência sanitária, né, esse problema que aconteceu com eles, está pela primeira vez tentando constranger essas criações, tentando fechar alguns desses mercados, porque a pressão está sendo muito grande lá dentro por causa desse problema. Mas o hábito de se comer animal selvagem, mesmo de traficar animais selvagens para a China, ele é muito extenso, né? Mas agora eles estão sabendo disso lá. Os próprios pesquisadores chineses já sabiam que esse problema dos mercados, né, onde se comercializa animais selvagens, era uma bomba relógio, eles sabiam disso. Só que é um país imenso, né? E, enfim, tem muitos fatores envolvidos aí nessa história, né? Então a gente pode discutir também por esse lado ecológico, né? Sim, aproveitando a sua fala, professor Ricardo, apareceu uma pergunta aqui que tem a ver com o que o senhor já estava explicando, acho que a gente pode aproveitar para já responder, que veio pelo Proberto 15, se é verdade que o vírus veio de um morcego. Existe essa desconfiança, mas tem alguma comprovação de que é isso mesmo? O seu microfone está fechado. Para eles tentarem comprovar isso, eles comparam o material genético do vírus que está infectando o humano com o material genético dos vírus encontrados nos morcegos. E há muita similaridade. Então, pela similaridade de material genético, né,
a ideia é que esse vírus tenha passado. Acredita-se até que um pangolim, que é um mamífero muito conhecido na Ásia, também tenha tido esse papel. Então, é possível até que tenha passado do morcego para o pangolim e do pangolim para o ser humano. Ainda está se estudando, né? Mas assim, existe essa passagem. A maneira que eles fazem isso é tentando comparar os DNAs dos vírus que estão dentro desses animais com o vírus que está contaminando o ser humano. Certo, é uma coisa que estamos estudando ainda, né? É tudo muito novo, né? A gente está descobrindo muitas coisas sobre o novo coronavírus. Clarissa, quero te chamar de novo para a conversa, saber se você tem alguma dúvida para tirar com o professor Ricardo ou com o doutor Ivan. A minha primeira pergunta já foi respondida na fala do professor Ricardo. Então, eu tenho uma outra pergunta agora. Se essa doença praticamente foi criada, né, entre os animais, né, num morcego, eu acho, né? Por que animais não pegam? Olha, os animais podem pegar também, viu? Eles podem sofrer. Um mosquito que transmite a dengue, ele tem vírus, ele tem reações de assim, doença, né? Não que eles vão morrer, eles têm uma reação já há muito tempo. Então, assim, essas populações de animais, elas são adaptadas ao vírus. O vírus está muito tempo circulando entre elas. O problema é justamente esse, Thaís, é que quando a gente se aproxima dos animais, a gente pode ganhar, né, entre aspas, um vírus dele, e nós não estamos adaptados a esse vírus. Então, o impacto é muito grande sobre nós. Aliás, a primeira vez que o mundo experimenta uma pandemia de um coronavírus. As outras pandemias foram de outros tipos de vírus. Isso é uma coisa muito nova para todos nós. Nós não temos ainda, a humanidade ainda não tem imunidade para os coronavírus, né? Muitos de nós têm imunidade para vírus da gripe, mas para coronavírus a gente não tem ainda. Entendi. É muito Doutor interessante. Ivan, quer complementar? É muito interessante sobre a Clarissa falar disso, porque é o seguinte, a gente está num momento que o vírus ele atingiu uma população que a gente chama de população virgem, né? Então nós, os seres humanos, nós nunca tivemos contato com esse vírus específico que a gente está vivendo agora, né? E isso é um dos motivos também que torna o processo tão mais difícil, né? Primeiro pelo desconhecimento do que está circulando e da doença que ele causa, e segundo que a gente não tem nenhum tipo de anticorpo para ele, né? O ser humano que entra em contato com esse vírus nunca antes teve contato, então ele não tem nenhum tipo de defesa para esse vírus, né? E isso é uma coisa que faz com que o controle da doença na população seja mais difícil, né? E é pensando nisso que a gente tem que trabalhar os métodos de prevenção, né? De evitar que esse vírus chegue em mais outras pessoas, né? Aquelas que já foram infectadas, que já estão com a doença, ficarem realmente em casa, aquelas que são suscetíveis, que são todos os outros, também ficarem em casa para se proteger. Uhum. Esclarecido, Clarissa, tudo bem? Sim? Então, vou em frente aqui com algumas perguntas que começaram a chegar para a gente. A Thelma Liberti mandou a seguinte: gostaria de saber se retirar tapetes e almofadas da casa nesse período traz algum benefício de prevenção contra a Covid-19. Quem gostaria de responder a Thelma? Eu posso começar, aí o Ricardo complementa. Nesse momento, existem algumas coisas que são mais críticas para a gente se preocupar, tá? Por quê? Como eu tinha falado no começo, como que ocorre a transmissão? É por meio de locais contaminados com a secreção respiratória, né? Então, onde são os locais que essa secreção respiratória pode estar? Então, locais onde o homem ou falou por perto, ou tossiu, ou levou a mão, porque quando ele tosse, ele protege e aí ele vai com a mão. Então, eu não me preocuparia tanto com esses objetos que estão distantes. Eles não são alvo de infecção, né? Por isso que a gente fala com mais importância de lugares que a mão vai muito, que nem maçaneta, corrimão, botão de elevador, né? Lugares que realmente a mão contaminada chegou, né?
Claro que a higiene da casa é bem importante, é fundamental a gente usar os nossos agentes para limpar, o hipoclorito, por exemplo, ajuda muito, mas eu acho que não é o momento da gente se preocupar com esse tipo de tapete, coisas assim, acho que isso não vai somar muito, tá bom? Professor? Então, eu queria complementar que conforme o Ivan falou, a gente não deve assim ficar muito neurótico e tão com medo do vírus sobre a superfície do papelão, do plástico, tudo mais. Existe todos aqueles dados que eles vivem tanto tempo, assim, essas coisas assim não devem mover o nosso dia a dia, senão a gente vai ficar completamente com toque, assim, né? É claro que a gente deve higienizar na medida do possível, mas eu acho que a questão da mão sobre o rosto é fundamental. A gente coloca a mão no rosto muitas vezes ao longo do dia sem se dar conta disso. Então, eu acho que se fosse para se concentrar em alguma coisa, eu ia falar, eu vou evitar botar minha mão no rosto. E mesmo em casa, junto com meus familiares, de vez em quando eu ir lá para o banheiro, dar uma boa lavada, conforme aquela de 20, 30 segundos, lavando com cuidado. Eu acho isso fundamental, né? Outra coisa que a gente podia conversar aqui também é um pouco sobre a questão da máscara, né? Se sair de casa por algum motivo, se estiver em algum prédio e vai para o elevador, e eventualmente algumas pessoas entram no elevador ou coisa parecida, assim, o uso de máscara é fundamental. No Brasil está se discutindo muito o uso de máscara. Eu acho que o Brasil não tem uma cultura de uso de máscara como no Oriente tem. Se vocês quiserem, eu posso mostrar um gráfico para vocês. Não sei se dá para fazer compartilhar a tela. Posso tentar? Dá para compartilhar a tela, sim, professor. Posso compartilhar? Pode. Então, vou mostrar para vocês aqui um gráfico. Ó. Vocês estão vendo esse gráfico? Acho que está iniciando aqui. Agora apareceu. Então, ó, vocês estão vendo aqui à esquerda, no masks, quer dizer, sem máscara. Então, são as curvas de crescimento dos contaminados em países, predominantemente os países europeus. Vocês podem ver aqui em cima a Itália, tá vendo? Ó? O único desses países que não era na Europa aqui é a China, né? Que no começo teve uma grande disseminação. Mas se você olhar aqui embaixo à direita, masks em azul, os países que têm uma cultura de uso de máscaras muito grande, tem a Coreia do Sul, o Japão, Singapura, Hong Kong, são lugares onde as pessoas usam muita máscara, né? Então, assim, eu estou querendo mostrar isso para dizer para vocês que a cultura de máscaras poderia ser mais aplicada no Brasil e as pessoas acreditarem um pouco mais nisso. A própria Thelma fez uma pergunta aqui sobre as máscaras, justamente, né, se, por exemplo, máscaras que vêm da China, coisas importadas, se corre o risco de essa máscara trazer o vírus mais uma vez aqui para o país. Teve alguém aqui que perguntou também, eu vou localizar o nome, sobre as máscaras caseiras, máscaras de pano, máscaras feitas com outros materiais que não aquele que a gente compra na farmácia, porque está difícil de encontrar máscara. Isso é válido? Tem a mesma proteção? Eu acho que a máscara, como o Ricardo colocou muito bem, ela é realmente muito importante pensando na parte de transmitir, né? Só para eu tentar deixar claro. O que é essa máscara que a população normalmente oriental faz uso? Por que ela é importante? Porque a pessoa que está com a máscara, ela diminui muito a transmissão, né? É muito comum a gente associar o uso da máscara a um fator de proteção nosso. Pessoal, eu vou colocar a máscara para evitar que eu me contamine. Isso é um pouquinho ainda duvidoso de quanto as máscaras, principalmente feitas em casa, têm capacidade de realizar, né? Agora, ela é muito interessante porque ela evita que aquela nossa secreção, que sai, pode voar até 1,5 m, 2 metros, que ela realmente saia, né, da nossa respiração. Então, essas máscaras têm esse papel muito importante. O que a gente tem que também se preocupar é material de uso hospitalar, a gente tem que tentar evitar ao máximo de usar em casa e usar na rua, porque uma pandemia, os materiais estão em falta, o estoque está muito baixo, né? Então, por exemplo, as máscaras cirúrgicas, que tanto são faladas, né, são máscaras fundamentais para a gente utilizar no hospital. Agora, nós sairmos com ela na rua, ela não tem um efeito muito maior, né? Então, você acaba
tirando um pouco das máscaras que tem que estar no hospital para uso pessoal, né? E aí que a máscara de pano pode ajudar. Ainda a gente tem pouco conhecimento o quanto que elas são eficientes. A gente tem que ser um pouco cuidadoso em afirmar com certeza o que elas protegem, né? Por isso que a gente bate mais na tecla que elas são fundamentais para evitar que se transmita, não que se infecte, né? A máscara no rosto, ela faz com que a gente toque mais o rosto, né? Então o professor aí comentou super bem, né? Que a gente tem costume de tocar o rosto várias vezes. Tem alguns artigos que mostram que uma pessoa toca mais de 100 vezes o rosto com a mão, né? Então, essa máscara, ela vai fazer com que nós vamos mais vezes com a mão no rosto e contaminemos nossa mão, né? Então, tem que tomar bastante cuidado para ela não ser a única medida, de não colocar a máscara e falar, opa, tô tranquilo. É importantíssimo que as medidas fundamentais de higiene de mãos, né, de lavagem, álcool gel, elas ainda prevaleçam, né? Mas é bem interessante a gente ver isso. Outra coisa que foi falado a respeito de vir coisas da China, que podem estar contaminadas ou não, a gente sabe que isso é uma coisa bastante, talvez, impossível de acontecer, né? Porque é aquilo que o professor falou, tem-se muito trabalho falando que o vírus permanece tanto tempo no ambiente de papelão, de plástico, né? Mas ele não fica viável numa viagem inteira de navio, por exemplo, como chegam as mercadorias, para nos contaminar, né? Então, daria para ficar tranquilo com relação a isso. Dando crédito aqui de quem fez a pergunta da máscara de pano foi a Tatiane P. Nascimento, que também fez uma outra pergunta, vou aproveitar para já fazer para vocês. Se é verdade que nós somos infectados pelo novo coronavírus só uma vez? Bom, com relação a isso, a gente ainda não tem certeza, né? Existem algumas doenças virais que, uma vez que você pegou a doença, se o seu sistema imune não tiver problema nenhum, você continuar uma pessoa saudável, você não vai se infectar de novo. Um exemplo bem comum é a catapora, né? Quem uma vez pegou catapora, não se entrar em contato de novo com alguém com catapora, não desenvolve a doença, né? Agora, com relação ao coronavírus, a gente ainda não tem essa certeza, né? A gente tende a imaginar que sim, que ele vai conferir uma proteção, mas essa proteção ela é duradoura. A gente não sabe se esse vírus vai, de algum momento, ter alguma mutação que vai fazer com que ele seja reinfectante novamente, né? Então, ainda é muito cedo para a gente falar. Só abre seu microfone, professor. Os dados que nós temos de coronavírus são muito incipientes ainda, são pequenos, né? Então, por exemplo, algumas pessoas na China, as pessoas que estão se curando, vamos dizer assim, elas aparentemente elas não passam mais o vírus, não tem dados de elas passarem os vírus, mas tem coisas estranhas acontecendo. Algumas pessoas, passados alguns dias, manifestam ainda sintomas que nos causa preocupação, né? Então, as pessoas que vão lá, eles estão examinando essas pessoas também, vendo se elas estão ainda positivas, quanto tempo fica positivo e tudo mais. Então, tem dados que a gente não conhece sobre o SARS-CoV-2. Agora, por exemplo, sobre a MERS, que ainda ocorre em algumas regiões do Oriente Médio, vira e mexe, as pessoas que tiveram a MERS, que ainda tem, por exemplo, no camelo, né, transmite para as pessoas, um ano depois elas contraíram novamente o vírus. Então, mostrando que o vírus ele pode ter uma taxa de mutação que permite uma recontaminação, né, para uma outra situação. Que nem acontece com o H1N1, os vírus de influenza, né? Todo ano tem que ter uma vacina nova, quer dizer, o vírus ele vai mudando com o tempo, né? E o vírus, os coronavírus, são vírus que a gente chama de vírus de RNA, né? Os vírus de RNA, eles têm uma taxa de mutação maior do que os vírus de DNA, eles são um pouco mais perigosos no sentido de mutação. Clarissa, te chamando de novo aqui, você tem alguma dúvida, alguma outra pergunta que você queira fazer para o Dr. Ivan e para o professor Ricardo? Eu teria, sim, uma dúvida. Eu vi que teve um caso agora, né, de uma menina de 12 anos que pegou, mas eu teria pergunta, por que tão pouca gente da minha idade, tão pouca criança da minha idade está pegando? Doutor Ivan quer começar respondendo?
Ó, Clarissa, eu ia adorar saber essa resposta. A gente ainda não tem essa informação, né? O que a gente sabe é que realmente esse vírus, ele não gosta muito de criança. Realmente não tem não tem esse grau de infecção tão grande, né? Aí também fica um pouco de dúvida. Será que as crianças pegaram o vírus, são assintomáticas e a gente não está diagnosticando, né? Ou será que elas realmente não pegam? O que nós sabemos as crianças não ficam gravemente doentes, e a maioria delas, claro, e as crianças, em geral, não tem casos muito graves que chegam a levar à morte, né? Tem alguns relatos bem raros. Então, a gente tem uma baita dúvida. Será que esse vírus não infecta as crianças ou será que ele só não causa doença grave na criança e aí passa desapercebido? Tem alguns relatos que mostram que a criança, ela transmite também, né? Mesmo não tendo muito sintoma. E aí a criança serve como aquele agente transmissor, como eu falei no começo, para as pessoas mais suscetíveis. O vovô, a vovó, aquelas coisas, né? Que a criança pega a escola, não tem nada, tem uma gripezinha bem leve, algum sintoma não muito importante, mas ela está lá transmitindo. E aí esse vírus chega numa pessoa que é um pouquinho mais suscetível, um idoso, que tem alguma doença, e causa já um malefício maior, né? Mas ainda, Clarice, a gente não tem certeza, mas quando a gente descobrir, eu te conto. Completando o que o doutor Ivan falou, né? Esses vírus, eles podem ficar em pessoas mais jovens e que são assintomáticas, então a gente se preocupa muito com as pessoas assintomáticas. Quer dizer, se você pegar a maioria das contaminações que ocorrem, elas ocorrem através de contato com pessoas assintomáticas. Então, assim, não tem essa coisa de a pessoa estar doente aí que ela vai me transmitir. Não. Quem transmite para a gente é gente que não está com cara de estar doente, não está falando nada, sabe assim? Então, esse que é o perigo, isso que a gente tem que levar em conta no dia a dia, sabe? Se proteger mesmo, sabe? A melhor maneira de proteger, a melhor maneira de mostrar a tua preocupação com o outro é se isolando momentaneamente do outro. Então, isso que as pessoas têm que ter em mente, sabe? Esse ponto da contaminação a partir de pessoas sem sintomas está muito em alta essa semana, também porque veio a notícia de que a China começou a divulgar uma contagem de pessoas contaminadas sem sintomas e a colocar essas pessoas em uma quarentena de 14 dias, né? Então, esse ponto é bem importante para a gente ter em mente nessa questão de que a pessoa que vai me transmitir não necessariamente está com uma cara de pessoa doente, né? Para a gente ter esse cuidado. Muito bom a gente ter levantado esse ponto. Voltando aqui para as perguntas de quem está nos assistindo, Miguel Piscitelli Rabelo Queiroz pergunta sobre a hidroxicloroquina, espero que eu tenha falado certo. Se ela é realmente uma esperança no tratamento do novo coronavírus. Bom, a hidroxicloroquina, né, ou só cloroquina, depende, que são duas medicações diferentes, mas que têm o mesmo princípio ativo, né? Ela é uma medicação realmente que, em estudos, ela mostrou ser efetiva. Mas que estudos? Estudos que a gente colocou in vitro, né? Então, analisou o efeito dela ali no vírus diretamente e a gente percebeu que ela realmente tem uma capacidade de atuar neste vírus. A diferença disso acontecer em vivo é grande. Por quê? A gente tem que ter essa droga na concentração adequada, no local adequado, para conseguir matar esse vírus. Então, é promissor, é uma medicação que talvez ajude, mas a gente não sabe. Por quê? Porque a gente tem que submeter alguns pacientes que têm infecção à medicação, ver como que é a resposta, compará-los com uma população bem parecida com essa, que não usou a medicação, e ter certeza que ela foi efetiva, né? A gente está nessa fase. Como a doença ela é potencialmente grave, a gente já está usando a medicação porque a gente tenta tudo que é possível. E como é uma droga bem segura, a gente usa essa medicação há mais de 60 anos para malária, para artrite. Então, a gente tem essa possibilidade de já usar e contar com que ela funcione, né? Mas ainda a certeza absoluta, falar, ó, temos um tratamento, ainda não existe. A gente não consegue afirmar isso para nenhuma medicação.
Então, e por conta dessa história da cloroquina, né, algumas pessoas inadvertidamente andaram tomando por conta própria e passaram mal. Não se toma um remédio dessa forma, né, como preventivo, coisa do tipo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que são disseminadas por aí e como se fosse uma cura, e não é, né? Então é uma coisa que está em testes ainda. Tem algumas pessoas aqui perguntando qual é o número de casos confirmados no Brasil, como a Carolina Eloy. Carolina, a gente está no site do Joca, a gente tem feito essa atualização diariamente, seguindo os dados do Ministério da Saúde, que nem sempre são os mesmos dados que a gente vê em diversos portais de notícias, porque os portais acabam compilando dados de secretarias de saúde, de governos estaduais, que reportam com alguma agilidade diferente do que esse número chega até o Ministério da Saúde. No site do Joca, a gente está seguindo o que o Ministério da Saúde divulga. Como eu estou aqui agora, nesse momento com vocês, eu não sei se eles já atualizaram os dados hoje, essa atualização costuma vir mais no fim da tarde. Mas eu abri aqui o site deles, e realmente está a atualização de ontem, de 1º de abril, dizendo pelo Ministério da Saúde que a gente tem nesse momento no Brasil 6.836 casos confirmados e 241 mortes, mas daqui a pouco sai um novo boletim do Ministério da Saúde sobre isso, e aí a gente atualiza no site do Joca também, tá? Quem quiser acompanhar, a gente está fazendo isso por lá. A gente tem aqui algumas outras perguntas. Algumas pessoas perguntando como é que esse vírus nasceu, como é que ele surgiu, como a gente já comentou isso um pouquinho no começo da discussão, se a gente tiver tempo a gente retoma, senão vou partir para outras perguntas que a gente tem por aqui, tá? A Lúcia Bermigan pergunta se precisa trocar de roupa quando chega em casa para evitar contaminação. A troca de roupa assim, ela não é recomendada porque não é. Deixa eu formular melhor, né? Vamos pensar o seguinte: para a gente trocar de roupa, a gente tem que considerar que a gente está com a roupa contaminada, né? E como é que a gente tem certeza disso? Não dá para saber, porque a gente não sabe em quem a gente esbarrou, com quem que a gente conversou, né? Se o vírus, se ele está ali, se realmente ele está ali, se ele é viável, né? Então, eu acho ideal trocar roupa, eu acho ideal já tomar um banho para você realmente se manter limpo, mas assim, não é uma das primeiras preocupações que eu teria ao chegar em casa. Eu teria preocupação muito mais de lavar as minhas mãos, né, que é o que eu estou insistindo bastante, do que propriamente a roupa. Mas sim, claro, ela pode ter alguma coisa infectante ali, né, mas não é o principal foco. Não, o professor comentou muito bem, né, não precisa ter aquele desespero, a gente pode até ficar com um toque, né, de preocupação de limpeza. É recomendado, eu acho interessante, sim. Mas lembre de lavar a mão, é mais importante. Professor, eu queria comentar só uma coisa que eu acho legal, deixar num local específico da casa os sapatos da rua. Então, tira-se o sapato, deixa-se num canto e a primeira coisa que faz quando chega em casa é lavar as mãos, claramente. E outra coisa que eu deixo é um álcool gel também próximo da porta para os visitantes, se alguém chegar. Bom, no caso, na minha casa não tem visitante, mas, por exemplo, se alguém chegou, não lavou a mão, está com álcool gel, passa ali. Mas eu também queria reforçar que o sabão é melhor que o álcool gel. Então, assim, em casa, vamos usar sabão. Muito mais do que álcool gel. Álcool gel é como se estiver na rua, não tiver opção, mas o sabão é melhor, viu, gente? É isso. Muito bom. Clarissa me disse aqui pela nossa conversa por escrito que a gente tem, que ela tem mais uma pergunta a fazer com você, Clarissa. Você abriu seu microfone, Clarissa. Esqueci, desculpa. Dá para ouvir agora? Então, uma pergunta é o que eu não entendi na questão dos animais, da minha primeira pergunta. Você falou que, por exemplo, o professor Ricardo falou que, por exemplo, o mosquito estava com a dengue, mas a pergunta, na verdade, era, por exemplo, se eu chego em casa agora, eu fui no supermercado fazer compras para casa, aí eu cheguei em casa, eu posso, tipo, se eu, por exemplo, abraçar o meu cachorro, fazer um carinho nele, vai passar para ele, ele pode pegar, ele pode ficar doente como as pessoas? Clarice, então, os vírus, eles são relativamente específicos, né?
Está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, professor, pode continuar. Os vírus são específicos, então cada espécie de animal tem alguns vírus que são específicos dela. Então, assim, em geral, os vírus que estão nos pets, os cachorros e gatos, em geral, não passam para a gente, assim como nossos vírus não passam para os animais. Isso aí, nós podemos também pensar nisso em relação ao coronavírus, né? Agora, esses que passaram foram eventualidades trágicas. O caso que aconteceu em Wuhan e outros lugares na China. É muito raro isso acontecer, não é comum, né, essa passagem. Quando um animal passa uma doença para a gente chama essa doença de zoonose, né? Então, as doenças que comumente são passadas de animais para os seres humanos são zoonoses. Existem várias zoonoses conhecidas, né? Então, por exemplo, a dengue é uma zoonose que a gente pega através da picada de um mosquito. Mas a gente não pode dizer assim que o Covid-19 é uma zoonose, né? É diferente, né? Porque foi uma coisa rara, incerta, né? Foi uma fatalidade. Doutor Ivan, quer complementar alguma coisa nesse ponto? Não, acho que é isso mesmo. Então, vamos para a próxima pergunta aqui da Angélica Gomes, que pergunta se a pandemia no Brasil está evoluindo de uma forma mais controlada do que em outros países. Pelo que vocês estão observando, qual é a situação atual? Ainda me parece um pouco cedo para a gente ter certeza que a gente está com uma severidade menor, né? Olhando a curva, exclusivamente as curvas da epidemia do Brasil com os outros países, a nossa curva não tem uma tendência boa. Ela realmente parece estar em crescimento realmente exponencial. A gente tem aumentado os casos diariamente, de anteontem para ontem foi 20% de aumento nos casos. Então, não parece que a gente está ainda com uma curva boa. A gente está com muito caso. A gente também tem um problema atual, que são os testes. Então, há falta de testes no mercado mundial e também no Brasil. Então, a gente tem pouco diagnóstico acontecendo, tá? Então, é difícil a gente falar que a curva está boa. Eu tendo até a ser um pouquinho mais alarmista e acredito que não. Por quê? Os testes, em geral, estão saindo uma semana depois de coletados, dependendo do local, até mais tempo. Então, a gente não consegue ter certeza do momento atual. O teste que está saindo hoje, ele foi coletado na semana passada, né? Então, aparentemente, a gente está com mais casos do que esses números oficiais nos dizem. Posso completar uma coisa que Claro. Certamente, como disse o doutor Ivan, nós temos uma subnotificação. A gente não tem ideia exatamente da situação. Existem milhares de testes na fila para fazer. Agora, recentemente, o governo liberou os outros laboratórios para fazer o teste, então vai aumentar. Se o Brasil tivesse a capacidade de testagem, por exemplo, que tem os Estados Unidos, que não é tão grande, nós temos muito mais casos. Então, assim, é realmente preocupante. A gente não chegou no pico ainda. Eu acho que a gente tem que ainda tomar muito cuidado. Por isso, essa discussão toda da sociedade com os governantes, de qual é a melhor política, se é melhor fazer uma quarentena total, parcial ou vertical. Enfim, essa discussão é importante. A gente tem que tomar uma decisão, né? Não pode bobear com isso. É isso. Muito bem. Pergunta agora da Letícia Esteves. Ela pergunta, meio que está pedindo para a gente fazer uma comparação, assim, por que o novo coronavírus infectou tantas pessoas e a gripe aviária, por exemplo, não? Qual é a diferença? Ou não é o caso? A gripe aviária infectou bastante gente. O H1N1 infectou 60 milhões de pessoas no mundo todo. Assim, o problema é que o ritmo de infecção do coronavírus é mais rápido. O coronavírus ele se reproduz mais rapidamente. E o problema é que, se reproduzindo mais rapidamente, vai sobrecarregar mais rapidamente o sistema hospitalar e, com isso, vai ter mais probabilidade de pessoas morrerem. Além disso, o coronavírus ele é um pouquinho mais letal do que o vírus da gripe, né? Mas o vírus da gripe infectou muita gente. Agora, por exemplo,
Por que a gripe aviária não pegou tão fortemente as pessoas mais velhas? Porque muitas das pessoas mais velhas já podiam ter alguns anticorpos, porque o H1N1, lá do tempo da gripe espanhola, ainda podia estar no corpo de algumas pessoas mais velhas alguma imunidade. Então, algumas pessoas mais velhas não foram infectadas. Agora, a gripe está aí, a gripe sazonal, a influenza, a gripe a suína está aí, né? Além do coronavírus, nosso sistema de saúde tem que lidar todo dia com as gripes sazonais, com dengue, que não acabou. Então, assim, o nosso sistema de saúde brasileiro, ele tem outros problemas adicionais, né? Não é só o coronavírus. Só acrescentando, a ideia de comparar é um pouco difícil porque são vírus bem diferentes, né? E a gente sabe que esse coronavírus ele tem uma capacidade de transmissão maior, né? Existem algumas contas que são feitas quanto que uma pessoa infectada é capaz quantas outras pessoas ela é capaz de infectar, né? É uma continha que é feita. O vírus influenza, uma pessoa infectada, ela passa mais ou menos para 1 a 2 pessoas, é um número que fica entre 1 e 2, né? Já esse coronavírus, ele pode passar de 2 a 3, até 4 pessoas, dependendo das medidas de proteção, né? De isolamento. E no começo da infecção, lá em Wuhan, ele transmitia ainda mais. Por quê? Porque não se conhecia tão bem ele, não se sabia exatamente como que ele era transmitido, e ele acabava contaminando mais pessoas. Então, o coronavírus ele tem uma característica diferente da influenza. Por isso que ele dá esse sistema tão rápido de transmissão, né? É muito comum o pessoal falar, poxa, mas morre tanta gente disso, tanta gente de outra coisa, por que agora a gente está se preocupando com o coronavírus? Porque é um contexto geral, é um vírus novo, uma população que não tem anticorpo para ele, que se transmite de uma maneira simples, que é contato entre as pessoas, e ele tem uma capacidade de transmissão maior que os outros vírus que a gente normalmente enfrenta, né? Então, ele é um agregado de coisas que favorece essa pandemia que a gente está vendo. 2 pessoas aqui fizeram perguntas parecidas. A Ledinha Amaral, ainda no campo dos animais, ela pergunta se as formigas podem trazer o vírus para dentro de casa. E o Proberto 15 pergunta se os insetos podem pegar e aí se eles entrarem em casa, se eles podem contaminar a gente também. Não há nenhuma evidência de insetos contaminados por esse tipo de vírus, né? Como eu falei, os vírus são específicos, né? É vírus de mamífero, é vírus de algumas espécies de mamíferos, né? E o que acontece, por exemplo, é que insetos como baratas e formigas, elas podem transmitir bactérias, né? Então, nas pernas desses animais, as bactérias podem se alojar e conforme eles andam por certos lugares, pode se transmitir. Então, por exemplo, uma casa muito contaminada de baratas, ela pode pegar bactérias que estão no esgoto, na rua, e levarem para a nossa casa, a gente ter problemas, basicamente, de diarreia, né? Agora, por exemplo, em hospitais, as formigas são importantes transmissores mecânicos de infecção hospitalar. Então, as formigas em hospitais, elas são um problema que deve ser controlado, porque elas podem, muito pequenininhas, elas passam de um lado para o outro, e elas podem levar no corpo delas agentes infectantes, né? Então, elas são transmissores mecânicos, elas transportam, né? É diferente. Doutor Ivan, quer falar alguma coisa? Não, é exatamente isso. Realmente, os insetos não têm o vírus não tem essa capacidade de, por enquanto, pelo que a gente sabe, de ser transmitido por eles. Clarissa tem mais uma pergunta. Vamos lá, Clarissa. O seu microfone está fechado, Clarissa. Fala de novo para a gente. Pronto. A minha amiga, eu perguntei para ela se ela tinha alguma dúvida e ela perguntou, eu não sei se ela está assistindo, ela perguntou se por que o álcool gel e o sabonete matam ou tiram o coronavírus, o vírus da nossa mão. Então, como é que eles... O que acontece? Ótima pergunta, feita também pelo João Nadaia aqui, perguntando se o álcool gel é a única solução, né? Falar um pouquinho do álcool gel. Eu tenho uma pergunta também sobre álcool gel, juntando tudo. Por que precisa ser o 70?
Olha, em relação ao vírus, se vocês imaginarem que a minha mão é o material genético do vírus, né? O vírus ele tem uma capa, né? Ele tem uma capa de proteína e muitas vezes essa capa também tem lipídios, gordura. Então o vírus ele tem um envelope de proteína e gordura. Então o sabão é muito bom porque o sabão ele quebra esse envelope, ele arrebenta esse envelope, expõe o material genético e aí o material genético não fica mais ativo. Então o vírus perde a sua capacidade de penetrar nas nossas células e nos infectar. Então o sabão, o detergente, ele instabiliza esse envelope. E o álcool? Bom, o álcool ele desidrata, ele é um fortíssimo desidratante. Então ele também ele tira toda a água que está em volta ali do vírus, então o vírus também se desestrutura. Mas o sabão é melhor. Agora, o álcool ele tem que ter uma concentração, ele tem que ter um poder. Se ele estiver abaixo de 70, ele vai perdendo esse poder desidratante, esse poder desinfetante forte dele. Então, nós temos que tomar cuidado. Não se usa aquele 40, né? Aquele 40 de limpeza, né? Tem que ser de 70 para cima. A gente tem que... O álcool ele tem uma capacidade de desidratação, como o professor bem colocou, e isso é muito dependente da concentração dele na substância, né? Então, quando você tem pouca quantidade de álcool, como o professor falou, no álcool a 40, essa capacidade de desidratação ela é menor. Além disso, álcool, que a gente pode pensar, poxa, então eu vou pegar o álcool a 100%, álcool puro, que vai ser super efetivo. Aí a gente tem um problema que ele evapora muito rápido. E aí ele não dá tempo de agir, né? Então, esse número mágico dos 70 foi um teste lá feito. Ele evapora não tão rapidamente e ainda mantém a sua capacidade de lesar a estrutura do vírus, né? Diferente de um álcool a 20%, 30%, que aí ele não iria evaporar quase nada, só que em baixa consideração ele não teria o efeito de desestruturar o vírus, tá? Respondido, Clarissa? Tudo bem? Sim? Muito bem, então vamos em frente aqui. A Tatiane Nascimento pergunta se existe alguma medicação que a gente não pode tomar caso tenha contraído o novo coronavírus. Logo no começo da pandemia, falou-se muito a respeito de anti-inflamatório, né? Tanto que o Ministério da Saúde, logo no começo, proibiu o uso do ibuprofeno, porque parecia que o ibuprofeno era um anti-inflamatório que piorava a gravidade da doença, mas isso logo em seguida foi suspenso, né? O Ministério da Saúde voltou atrás. Não parece que tem medicação que dê problema se a gente tomar num caso leve da doença, né? Quando o paciente está internado, está com uma doença respiratória grave, que a gente chama SARA, aí sim a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com as medicações que a gente usa lá nele. Mas no dia a dia em casa, a gente não precisa se preocupar, que nem com a dengue a gente é super preocupado, né? Porque a gente sabe que aquela dengue que a gente tem, se a gente tomar o AS, a gente pode desenvolver uma doença grave com a dengue, que é a dengue hemorrágica. No coronavírus, não tem uma associação de uma medicação que piore o seu quadro, que você deva evitar, né? Por favor. Tentando completar, só para falar um pouquinho de biologia para vocês, os vírus, em especial o coronavírus, no caso, né? Ele tem um jeito de entrar nas nossas células, ele tem uma estratégia de entrar nas nossas células. Então, eles têm uma chavinha. E essa chavinha, ela tem que entrar numa fechadura. Nossa célula tem a fechadura. Então, na natureza, esse processo coincidiu, então o vírus consegue entrar. As chavinhas do coronavírus são aqueles espinhozinhos que ele tem na coroazinha dele. E o jeito de ele entrar na nossa célula é por proteínas na superfície das nossas células que facilitam, né? Então, assim, quando eles fizerem algum tipo de terapia, talvez a estratégia seja, de alguma forma, bloquear essa chavinha, essa estratégia que eles pensam, né? No caso que você falou dos anti-inflamatórios, que os anti-inflamatórios eles agem na proteína parecida com essa entrada do coronavírus, então houve uma preocupação em relação a isso, né? Particularmente o ibuprofeno, né? Mas isso aí não é um motivo para a gente entrar em pânico e ninguém consumir mais esse remédio nem nada, né? Conforme o Ivan falou. Muito bom esclarecer esse ponto que no começo virou uma grande notícia, né? Todo mundo falando sobre isso. Até uma Liberty pergunta aqui para a gente
que a gente tem que fazer, como a gente deve lidar se tiver o caso de um familiar com um caso de coronavírus confirmado em casa. Imagino que a pergunta dela tem a ver com o isolamento, com a quarentena dessa pessoa em relação ao restante da família. Essa é uma pergunta bem importante. Quando a gente tem um caso de coronavírus em casa, que é um teste que deu positivo, a gente tem que pensar naquilo que eu disse no começo. Essa pessoa infectada é uma pessoa que vai transmitir para quem tem contato com ela, né? Então, qual que é a orientação? Essa pessoa ficar isolada, o que é diferente de quarentena, né? Quarentena é quando a gente estava falando a respeito de as pessoas se resguardarem para não correr o risco de pegar ou se tiver passando de maneira assintomática. Já quem tem a doença tem que ficar isolado. O que isso significa? O máximo de restrição possível com qualquer outra pessoa, porque a gente sabe que esse vírus ele passa de maneira muito fácil. Em casa, como que a gente pode fazer isso? Claro que depende muito de cada estrutura de casa, mas o ideal é que essa pessoa fique num cômodo somente dela, né? Num cômodo isolado. É um cômodo que ela vai manter a porta do quarto, se for um quarto, por exemplo, a porta do quarto fechada, a janela aberta, né? E vai ficar lá. Se eventualmente ela precisar sair do quarto, ir ao banheiro, ela vai usar uma máscara para que ela não transmita o vírus por onde ela vá, né? Se ela usar o banheiro, ela vai usar o banheiro, vai voltar para o quarto dela e o local que ela encostou, que ela mexeu, tem que ser desinfectado, né? Ou usando o álcool 70 ou usando o hipoclorito entre 0,5% a 1%. Né? E aí ela volta para o quarto. Então, a ideia de isolamento é evitar o máximo possível de contato. Claro que a pessoa tem que se alimentar, a pessoa tem que usar o banheiro, tudo mais, mas a ideia é faça sempre isso de máscara e sempre desinfecte a região que ela teve contato, para que as pessoas ao redor dela não peguem o vírus. O professor quer complementar algum ponto nessa pergunta? Só quero colocar um dado social aqui para a gente, né, levando a discussão para um outro ponto também. Vocês imaginem, então, no Brasil, né, a sorte que nós temos, porque essa doença ela penetrou no país por uma camada da sociedade que viaja de avião, então ela está circulando em cidades, né, uma certa camada de classe média alta. Agora, vocês imaginem o que aconteceria se esse vírus ele penetrasse numa situação, por exemplo, de favela. Não se tem dados, né? O Átila Lamarina falou um dia desse na televisão, né? Não existe dados epidemiológicos importantes numa situação dessa numa favela, onde uma família de 5, 6 pessoas vive em 1, 2 cômodos, né? Então, olha só do que o Brasil ainda está se livrando, né? O fato da doença não ter penetrado nessas camadas, né? Só fazer esse comentário. Claro, super importante, a gente tem que ficar bem atento a isso. A gente só tem mais alguns minutos, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas aqui ao vivo, mas quero fazer uma última pergunta ao vivo que eu acho que é muito importante, pergunta da Mônica Gouveia. Se a gente tiver sintomas de Covid-19 em casa, o que a gente deve fazer? Qual é o momento para procurar uma ajuda médica? Pergunta fundamental, né? Nesses momentos de isolamento, de quarentena, a gente tem que evitar ao máximo o contato com outras pessoas. Porque as pessoas doentes, elas estão nos hospitais, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado o momento de ir procurar ajuda. Por que eu falo isso? O professor colocou muito bem agora que a gente tem outros vírus atualmente que o Brasil lida, né? Por exemplo, o vírus da influenza ou os vírus de resfriado comum. Então, os sintomas do coronavírus, como geralmente são sintomas leves, eles se confundem muito com os sintomas dessas outras infecções respiratórias. Então, o que vai acabar acontecendo? Pessoas que não têm o coronavírus com sintoma de resfriado vai ao hospital preocupado com isso e aumenta a chance de se infectar. Então, é o seguinte, sintoma respiratório, a gente está em casa, a gente tem que permanecer em casa e só vai procurar o sistema de saúde se a gente tiver algum sinal de alarme, alguma coisa que fale, opa, isso está ficando grave. Então, o que é o principal do coronavírus? É o cansaço, é a falta de ar, né? É isso que tem que preocupar a gente e realmente atrás de procurar ajuda, tá? Agora, dor de garganta,
nariz escorrendo, tosse, sem nenhum outro sintoma muito maior, não justifica a gente ir ao hospital, né? A gente tem que ser bastante cuidadoso. Lembra, pessoal, a gente fala de coisa grave, mas 85% das pessoas, essa doença ela é super leve, ela não faz nada, elas não precisam de internação, somente 5% vai precisar realmente de ir para uma unidade de terapia intensiva, né? Então, a gente tem que ser cuidadoso em procurar a saúde, o sistema de saúde com sintomas leves, tá? Professor, quer fazer algum comentário? Não? Tudo bem? A gente está realmente no último minuto aqui do nosso bate-papo. Tem muita pergunta que chegou que a gente não vai conseguir responder, mas depois a gente vai entrar em contato com o professor Ricardo, com o doutor Ivan, para ver se eles nos ajudam a responder as perguntas que a gente não conseguiu falar ao vivo, e depois a gente disponibiliza isso em texto, por meio do Joca, do site, de newsletter e de e-mail. A gente encontra uma maneira de responder a todos vocês. Antes de eu fazer a minha finalização, quero pedir para vocês darem uma palavra final, se possível para o doutor Ivan e o professor Ricardo, na palavra final, falar sobre uma questão que surgiu muito aqui, que existe uma previsão de quando é que a gente vai conseguir voltar a ter uma certa normalidade nas nossas vidas? Bom, gente, primeiro eu quero agradecer por fazer parte dessa conversa, fico muito feliz em poder esclarecer um pouquinho das dúvidas. Quanto à normalidade, a gente ainda está no começo. Não tem previsão de quanto tempo a curva vai... A curva, quando eu falo, é a quantidade de casos, né? Quando a quantidade de casos vai se estabelecer, vai permanecer estável e começar a cair, ou só permanecer estável para a gente começar a voltar a uma normalidade, né? Experiências que nós estamos tendo de outros países que a gente está vendo, isso demorou mais do que 2 meses, né? Que nem a China, ela teve o primeiro caso lá no comecinho de dezembro. Agora, na metade de março, que ela começou a soltar devagarinho a movimentação, a circulação das pessoas, né? Então, é difícil a gente pensar em algo menor que 2, 3 meses para a gente voltar a uma normalidade. E, claro, dependendo de como isso vai ser aqui no Brasil, né? Porque é o que o professor falou, a população daqui é diferente da população chinesa, que é diferente da população italiana, então a gente não sabe exatamente como que a epidemia vai se comportar no nosso país para falar com precisão, mas eu acho que ainda temos alguns meses pela frente. E eu queria aproveitar e lembrar vocês que não é à toa que a gente está ficando em casa, tá, gente? Não é à toa que a gente está evitando tantas coisas, que a gente está tendo tendo que ter aula, que nem a Clarice falou, tendo que ter aula em casa, não podendo praticar seu esporte, não podendo passear, é por um motivo bem importante. Se não fosse importante, nunca isso seria sugerido. Então, a gente tem que realmente aderir bastante a esses métodos de isolamento, de quarentena, de cuidado com o contato social, para que isso acabe logo, né? Quanto menos a gente aderir a isso, mais o vírus vai se espalhar e mais difícil vai ser conter essa epidemia, tá? No mais, eu me coloco à disposição. Se vocês precisarem de outras dúvidas, outras perguntas, é um prazer enorme falar com vocês. E aproveito para mandar um abraço para o professor Ricardo, para a Clarissa, que foi ótimo conversar com vocês, e para você, Maria Catarina, também. Obrigada, doutor. Professor? Então, gente, eu acho que tem duas lições importantes que a gente pode tirar dessa história toda. Primeiro, paralelamente à epidemia biológica, existe uma epidemia de informações. A gente tem que também se localizar bem nessa epidemia de informações, e a melhor coisa que a gente tem que fazer agora é tomar um pouquinho de cuidado com as redes sociais e procurar ir nas informações que você acha mais importantes. Ser crítico, gente. Outra coisa é pensar um pouquinho na questão de coletividade, né? Uma epidemia nos faz pensar em questões coletivas. E que questões coletivas são importantes para a gente? Saúde pública, por exemplo, né? Nós temos investido bastante em saúde pública nesse país. Questão, por exemplo, em pesquisa, né? Quantos pesquisadores, né, poderiam estar já trabalhando mais intensamente no Brasil para isso, né? Nós temos problemas de verba para pesquisa. Uma reação muitíssimo veloz de produzir uma vacina não vai demorar menos que 1 ano e meio. E a vacina merece testes. Então, assim, para a gente ter uma vacina pode demorar 4, 5 anos. Eu imagino que
Isso, no caso do Covid, vai ser recorde, provavelmente, né? Então, a gente tem que contar realmente com ações coletivas, organizadas e tudo mais. Em relação, por exemplo, à nossa quarentena, o governo deve sinalizar uma volta a atividades, como estava dizendo o doutor Ivan, em pelo menos 1 mês e meio, 2, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Todas as escolas particulares de São Paulo estão em sintonia em relação à quarentena, estão conversando para juntas estabelecer uma ação, junto com o Conselho Estadual de Educação também, para saber como administrar tudo isso. Então, as pessoas estão se preocupando com isso, mas elas estão observando o que está acontecendo. Ninguém ainda tem uma resposta, a gente tem que ter paciência. Eu queria aproveitar para agradecer a Maria Carolina, agradecer também com o Ivan e a Clarissa, adorei participar e foi bem bacana. Obrigada, professor Ricardo. Clarissa, você quer dar um tchauzinho final, uma palavrinha final para todo mundo? Sim, eu queria dar tchau. É que, para mim, isto está mudando. Acho que quando a gente poder sair de novo, ter uma vida, como vocês dizem, normal, acho que ninguém nunca vai voltar como era antes. Concordo com você, Clarissa. Acho que a gente sai transformado de alguma maneira disso tudo, não é? Quero muito agradecer, então, ao doutor Ivan, professor Ricardo, Clarissa, pela participação hoje, pelo tempo de vocês com a gente. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, mandou perguntas, participou. A gente depois vai recolher todas essas perguntas, disponibilizar de alguma outra maneira para vocês. Quero lembrar a todos que o Joca está com uma área aberta no site para não assinantes, no jornaljoca.com.br, está logo no primeiro destaque principal, com muitas informações sobre o novo coronavírus, informações da nossa área jornalística e também conteúdo para os educadores usarem nesse período de educação à distância sobre o novo coronavírus. E também dá mais um recado que a gente está com uma promoção no site do Joca, uma promoção de assinatura para o conteúdo do site, que o primeiro mês da assinatura está saindo por R$ 1,99, usando o cupom de desconto JOCA199. Depois dos meses seguintes fica apenas por R$ 8,60, reforçando R$ 8,60, primeiro mês R$ 1,99. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Esse vídeo vai ficar disponível no TV Joca, que é o nosso canal no YouTube, para quem não pôde assistir ao vivo. Compartilhe com quem você quiser divulgar informações e continue nos seguindo também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e no jornaljoca.com.br. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.